Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para um bate-papo feliz, aqui numa noite de sexta-feira, que vai ao ar, uma gravação que vai ao ar no canal do Lar Irmã Zarabatana, casa espírita localizada na Tijuca, e do Rio de Janeiro. E hoje, eu e o nosso colega palestrante também na casa, o Renato Nicolau. Oi, Renato, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Estamos hoje aqui com muita alegria recebendo um caro amigo nosso, já de longa data, que foi, inclusive, trabalhador da Lar Irmã Zarabatana, teve como dirigente da parte de divulgação da doutrina espírita durante algum tempo, e que hoje aceitou vir conversar conosco para que nós, então, pudéssemos beber da fonte, pudéssemos aproveitar um pouco do conteúdo que o Roberto Nunes, nosso amigo, trouxe para nós na noite de hoje. Boa noite, Roberto, tudo bem? Boa noite, Rose, boa noite, Renato. Boa noite a todos que nos estão assistindo nessa gravação. Muito obrigada, a gente agradece muito em nome da nossa casa. Antes da gente começar, eu gostaria de convidar a todos nós aqui presentes, todos que estão nos assistindo, para nos reunirmos numa singela prece, pedindo ao Mestre Jesus, nesse momento, que nos envolva a todos em muitas bênçãos, muitas luzes, e em especial ao nosso convidado, que irá falar, que irá trazer para nós o conteúdo que ele preparou para a noite de hoje, e que todos nós possamos aproveitar esse conteúdo, esse material, da melhor forma possível para o nosso entendimento, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa vida, enfim. Que assim seja, em nome do nosso Mestre Jesus, com as bênçãos de Maria e com também o apoio de toda a falange Irmã Zarabatana, que assim seja. Graças a Deus. Bom, Roberto, a gente bateu um papo, o Renato está informado também, porque a gente conversou bastante a respeito do que você iria trazer para nós, mas dentro dos nossos temas, da nossa grade de temas de palestras que a gente traz para o canal, assuntos voltados para a pluralidade dos mundos habitados, esse ainda é um assunto pouco explorado aqui nas nossas gravações. Então, eu vou deixar você totalmente à vontade para você compartilhar, para você trazer para a gente o que você tem em mente para hoje. Bom, o assunto eu acho muito interessante, porque esse tema trata-se de um livro do Dr. Bezerra de Menezes. Na verdade, ele não escreveu esse livro, né? A História de um Sonho. Começa toda a história do que nós vamos conversar sobre esses pontos através dessa publicação. Na verdade, lá pelo ano de 1896, Dr. Bezerra escrevia no Reformador, que é um periódico mensal da Federação Espírita Brasileira, em vários assuntos, assim como ele escrevia no jornal O País, que era um grande jornal de circulação da capital da República, o Rio de Janeiro, da capital do Império, Rio de Janeiro. Ele assinava com o pseudônimo de Max. E ele também tinha outras publicações com outros pseudônimos, era uma coisa muito usada na época. Mas ele narra nesses capítulos que depois foram unidos numa publicação, num livro. Eu tenho a impressão que você, Rose, pode até colocar depois o link para baixar gratuitamente esse livro, que é A História de um Sonho. Isso não é psicografia, ele escreveu quando ele estava encarnado ainda. Ele faleceu em abril de 1900. Né? Isso foi em 1896, 4 anos antes, e 12 anos após a conversão dele ao espiritismo. E aqui eu quero fazer já um primeiro corte. Então, aqui. só para deixar, para não ficar dúvida, é um livro de autoria de Dr. Bezerra de Menezes, ainda vivo, não é psicografia, é um livro dele, da autoria dele, mesmo que tenha sido com o pseudônimo de Max, à época dele. Não. Ali ele escrevia com o Bezerra de Menezes, porque Mesmo. saía no Reformador, que é uma publicação da FEB. Entendi.
Era só para dar uma ideia, não vou falar aqui da a biografia dele, acho que todos conhecem. Ele nasceu em Riacho do Sangue, num recanto no interior do Ceará, família pobre, depois mudou-se para um outro local e ele resolveu, né, estudar no Rio de Janeiro e trouxe lá, juntou a família lá um dinheirinho, ele pegou a malinha dele de couro, veio para cá, para o Rio, e fez os estudos dele, entrou na faculdade de medicina e não tinha dinheiro, e ele já na faculdade ele já começava a trabalhar auxiliando procedimentos médicos, de enfermagem, etc. Ele daí seguiu a vida dele. Ele foi um político importante republicano, embora ele não tivesse qualquer desapreço pelo imperador. Era valente nas suas convicções, né? É importante dizer isso. Às vezes as pessoas pensam que o espírita elevado ele fica assim. Não, ele era um lutador e a gente vai entender por quê. Enfim, e lá, nesse período, 1896, eu queria falar um corte antes. 1896, 12 anos antes dele se converter. Mais 4 até a desencarnação, 16 anos. Acho que tem um paralelo muito interessante com Allan Kardec, porque a missão de Allan Kardec no Espiritismo foi desenvolvida em torno de 15 anos, 15 para 16 anos, mesmo período do Dr. Bezerra. O Dr. Bezerra relata, numa outra publicação dele, que essa conversão ao Espiritismo, quando ele teve um amigo, um confrade dele, entregou o Livro dos Espíritos, ele não era espírita, quando ele leu aquilo, ele disse o seguinte: parece que eu sei isso tudo já. Inclusive, ele leu numa viagem de bonde. Ele leu durante uma viagem de bonde. Exatamente. É verdade. E isso acontece com muitos espíritas. Muitos espíritas, ao tomarem o primeiro contato com o Livro dos Espíritos, muitos deles, eu posso dizer que eu incluso, quando li aquilo ali, eu nunca tinha visto. Então, quando eu pego esse relato dele, eu me lembro exatamente da minha mocidade. Quando eu vi aquilo, eu falei, não podia ser diferente. Nada que podia ser diferente. Mas, muito bem. Ele, nesse período aí, 1896, morava numa casa. Eu não me lembro se era a casa dele ainda em Vila Isabel, talvez não, ou no Lins de Vasconcelos. Ele morava por aqui, próximo da Serra da Tijuca. E ele tinha uma árvore, ele de tarde, ele ficava observando uma estrela que todos nós vemos. Uns chamam de estrela d'alva, outros estrela dos navegantes. É a primeira estrela mais brilhante no firmamento. Ainda antes do anoitecer ela aparece, e é a última que desaparece de manhã. Na verdade, não é uma estrela, é o planeta Vênus. Tá? É muito brilhante, parece muito próximo. Na verdade, ele está no sistema solar entre a Terra e Mercúrio. Então, ele não está tão longe assim. Quer dizer, longe, as distâncias são, né, anos-luz. Mas, muito bem. E ele ficava olhando para aquilo ali. E um dia, assim, no anoitecer, ele adormeceu e desdobrou. Vou fazer um parênteses para dizer o seguinte: sonho é uma coisa, desdobramento espiritual com projeção de consciência é outra. O sonho, nós sonhamos, acorda de manhã, tive um sonho esquisito, e as coisas vêm entrecortadas, quer dizer, quando a gente sonha, nós estamos com o inconsciente. Quando acorda, a passagem para o consciente, ali há uns cortes, há uns probleminhas, e você pega um sonho atrapalhado, tenta interpretar. A projeção de consciência é outra, o desdobramento é outro. Você vai conscientemente. Então, nunca vai se esquecer, porque você viveu conscientemente aquelas passagens, aquelas etapas. Diga, Rosa. É só para aproveitar, porque sobre esse tema do desdobramento e o desdobramento, sonho lúcido, né, com o desdobramento da consciência, nós temos mais de uma palestra aqui no canal, inclusive as pessoas que estão nos assistindo hoje, que tiverem interesse, podem aproveitar para estudar esse tema, para entender melhor o que se passou com o Dr. Bezerra. Pois é. Então, o que ocorre? E ele se viu atraído, deslocado do corpo, o seu corpo espiritual, pelo espírito, e ele se sentiu atraído de uma velocidade imensa na direção daquela estrela. E chegou lá na velocidade do pensamento. Né? Esses deslocamentos se dão na velocidade, não é da luz nem do som, é na velocidade do pensamento. Você pensa, está lá e vai. E chegou lá e ficou um pouco assustado, que ele não via ninguém. Ele estava na psicosfera de Vênus e ele não via ninguém. E ele percebeu uma presença do lado dele.
E quando ele olhou, era uma figura muito luminosa, um espírito muito luminoso, e que disse por que ele estava indo para ali. Quer dizer, foi permitido que ele chegasse até lá, até Vênus. Primeiro, porque ele tinha muita curiosidade, alguma coisa o atraía para ali. Segundo, que era importante ver passagens da vida dele em Vênus para entender a missão dele e a completa a completa evolução até onde o planeta Terra pode possibilitar a ele. E depois essa pessoa, ele perguntou quem era, e essa pessoa, depois, nas outras viagens, se apresentou como o guia espiritual dele. Bom, o que ocorre? Ele teve essa primeira viagem, voltou, ficou muito impressionado e, assim, nos dias seguintes, esse guia comprometeu-se a conduzi-lo, a ir com ele até lá. E ele foi onde ele teve a última encarnação fora do planeta Terra, antes de encarnar na Terra. Então, só para contextualizar bem, então, o nosso título, Dr. Bezerra teria vindo de Vênus? Sim, ele teve uma existência, uma vida, ou mais de uma, talvez, nesse planeta, nesse outro planeta do nosso sistema solar. É Sim, isso? sim, exatamente. Nossa, bacana. E aí, o que ocorre? O relato desse livro é muito impressionante e tem alguma coisa que o Dr. Bezerra não disse nesse livro, mas é mais do que subentendido, porque ele, antes de encarnar-se em Vênus, ele tem uma recordação e foi auxiliado dessa recordação absolutamente dramática, onde ele passou, sabe-se lá, séculos em alguma coisa muito parecida com o inferno. Pelos crimes que ele cometeu, já num outro orbe muito mais distante, muito mais adiantado. Ele não disse qual era. Ele não disse qual era. Isso talvez a gente não possa discorrer muito sobre isso, mas se houver uma próxima oportunidade, nós falamos, que é muito interessante. E ele nesse, ou que seria talvez uma zona muito mais difícil que o umbral, e muito provavelmente era, porque os delitos foram gravíssimos, eram delitos de sangue, de matança. Ele não menciona, ele menciona quando ele finalmente ele acorda, vamos dizer, daquele degredo no inferno, vamos assim dizer, e ele pensa em Jesus, que é uma coisa que ele nunca tinha pensado, ele pensa em Deus, melhor dizendo. Só contextualizando aqui também, porque a gente fala inferno porque é uma maneira de falar, porque a gente sabe que céu e inferno sim, não existem. Mas eu sei, eu entendi perfeitamente o que você quis dizer. Mas se soubesse o que ele fez nesse outro orbe antes de Vênus, era o inferno. Nossa! Era o inferno. Que trajetória, hein? Que evolução. Adianta alguma coisa ou não? Não sei se você adianta nada, não. Senão a gente, então, a gente não vai lá. ter tempo. Não, Renato? A gente não vai ter tempo para ele. É melhor ter o esquecimento do passado. Foi até uma outra palestra que a gente deu no mês passado, né? O esquecimento do passado é uma bênção. Exatamente. Não é um procedimento, não é uma terapêutica espírita, né? A recordação a vidas passadas, quando há necessidade para os espíritos já desencarnados, até para esclarecer certos sofrimentos que tiveram, não foi o caso dele, no plano espiritual faz-se a regressão de memória. É muito diferente de se comprar aqui com terapeutas, eu quero quantas vidas, tanto por vida e tal, enfim. Mas, enfim. Pois é. Então, assim, ele acorda em Vênus, quer dizer, ele é levado de onde ele estava para Vênus para retomar suas encarnações em Vênus, numa situação extremamente difícil, porque os habitantes eles tinham corpos muito parecidos com animais. Ele cita no livro uma parte que assim, a pele era meio da cor de azeitona, talvez um esverdeado, alguma coisa assim.
eram muito feios, né? Ele está na psicosfera de Vênus, sabendo que vai encarnar naquele povo. Um compromisso kármico para começar a retomar a sua escala evolutiva depois das barbaridades que cometeu. E aí ele conta que aí ele se vê encarnado nas primeiras encarnações, e na última encarnação, que é onde ele faz o relato do livro, não obstante ele, em desdobramento, se ver ali no meio daquelas criaturas, ele era uma criatura daquelas, ele tem um romance com uma daquelas criaturas, ele era um príncipe, e o pai dele era um rei impiedoso, muito mau. As leis eram muito duras, muito duras. Talvez mais duras, não, talvez não, com certeza mais duras do que a lei de Talião, o Código de Hammurabi, de alguns séculos antes de Cristo. Era pior. Né? Vênus era e é um planeta mais atrasado que a Terra. Ele foi degradado. Pelo menos na época em que ele viveu lá, né? A gente não saberia hoje, mas a época... Continua, porque naquela época a Terra já estava mais adiantada. Ele não teve condições de reencarnar na Terra. Ele foi degradado. Isso foi há 7.000 anos, na mesma época que a Terra recebeu os exilados de Capela. Para quem tiver interesse, é a obra de Edgar Armond, que é sensacional. E para confirmar isso, é uma obra de Emmanuel pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, A Caminho da Luz, que é um livrinho muito pequeno, super condensado. Eu nunca vi tamanha obra de síntese. É considerado um dos 10 melhores, maiores livros espíritas brasileiros do século XX. É verdade. Nós estudamos esse livro no Zarabatana durante 1 ano, às quartas-feiras, com palestras e aulas de 45 minutos. 1 ano, um livretozinho pequenininho assim. Tá? E Emmanuel fala disso também. Então, há 7.000 anos, a Terra recebia esses degradados. Fala-se degradado de Capela, na verdade, é um planeta do sistema de Capela. Nós vivemos no sistema solar, e lá na constelação de Cocheiro, ou Capela, como se chama. Capela é cabrita, é uma cabra pequena, né? Tem um Sol, e num desses orbes, que é um orbe que tinha uma humanidade, vamos dizer, mais adiantada, muito mais adiantada que a Terra, muito mais adiantada. A Terra está chegando hoje, mais ou menos, em todos os sentidos, ao que Capela chegou há 7.000 anos atrás. Quer dizer, Capela estaria mais adiantada 7.000 anos que a Terra. E com Vênus nem se compara. Mas, muito bem, o pai era impiedoso, ele renasceu algumas vezes em Vênus. Nessa última encarnação de Vênus, que é a que interessa, que ele conta no seu livro, ele era um príncipe e era meio mal visto por aquele pessoal, porque ele era, nas palavras de Bezerra de Menezes, as pessoas e o pai consideravam ele um poltrão. Poltrão é um bonachão, não era um guerreiro beligerante e tal. Alterou legislações, porque, como príncipe, os grandes julgamentos, e ele começou a colocar questões relacionadas à permissão de defesa da vítima. A vítima tinha o direito de se defender, as penas eram duras, e ele julgou o primeiro julgamento dele, praça pública, foi de uma jovem que fora dada em casamento a um outro personagem, e ela não aceitou. Não aceitou porque ela amava desesperadamente uma outra pessoa, e por isso ela foi pega, e ali o julgamento era pro forma, porque era morte, no mínimo, por apedrejamento, ou então forca, etc. E ele conta que, quando ele olhou os olhos daquela jovem, ele diz que ela, dentro daquela feiura toda na qual ele se incluía, ele via naquela jovem alguma beleza ali. Ele daqui, olhando lá o corpo dele encarnado e a moça, ele conseguia ver. Lá eles eram semelhantes, né? E ele, afinal, ele propugna pela absolvição dela, diz que não ia... O povo no início ficou assim, mas depois começou a compreender que ele era boníssimo. Se a gente pode contar um pouquinho sobre isso,
rapidamente, o jovem pela qual ela nutria uma paixão impossível era ele, o príncipe. Por que impossível? Porque era uma sociedade de castas. Vênus vivia numa sociedade de castas e ela era das castas mais inferiores e ele era da classe dominante, absolutamente. Ele era o filho do rei. Roberto, deixa eu te fazer uma pergunta. Renato, meu amigo. Renato, habilita teu som aí um instantinho, teu áudio. A gente está já chegamos aqui a uns 20 minutos de bate-papo, e eu imagino que você esteja com talvez a mesma curiosidade que muitos dos nossos colegas que estão assistindo possam estar. Dentro desse tema, a escolha de trazer um tema como esse, o que você gostaria de perguntar aqui para o nosso amigo Roberto, ver se ele pode esclarecer para a gente? Roberto, assim, frente a tudo que você tem passado para nós, né, aqui para os telespectadores, né, qual o ensinamento para nós espíritas e simpatizantes do espiritismo que essa história que você está contando pode nos trazer? Bom, o que ocorre? Nessa última encarnação em Vênus, ele já era um espírito se redimindo, né? Ele já estava num processo de redenção, que naquele ambiente beligerante, enfim, sem lei, sem nada, o povo contido ali a ferro pelo próprio pai, que era o rei, ele já começou a introduzir regras e tal. Mas ele estava purgando crimes bárbaros num outro orbe. A gente vem para 1800 e pouco, quando ele reencarna em Riacho do Sangue, esse menino, Adolfo Bezerra de Menezes, faz a trajetória cuja biografia é largamente conhecida. Foi o pai dos pobres, o Kardec brasileiro, assim cognominado pela bondade. Morreu em 1900, em abril de 1900, pobre, muito pobre. Ele chegou a ter filhos com problemas, pessoas a quem ele recebeu na família. Até no filme Bezerra de Menezes, que nós assistimos em avant-première, né, Rose? Nós, o pessoal lá de Irmãos Zarabatana, convidados, quando ele não tinha mais nada para dar para as pessoas que ele medicava e dava o remédio, quer dizer, quando ele faliu a farmácia que ele tinha, ele morava num sobrado, e embaixo era o consultório, embaixo tinha a farmácia, ele faliu a farmácia, porque as pessoas eram pobres, não tinham dinheiro, ele mandava entregar o remédio para as pessoas. Mesmo sem dinheiro, é verdade. E tem uma passagem culminante, porque certa vez ele foi chamado em casa já de madrugada por uma pessoa, ele atendeu, precisava dar um remédio rápido para aquela criança, e ele não tinha mais nada, ele não tinha dinheiro, não tinha mais nada, ele tirou o anel dele e deu para essa mãe. A mãe não queria aceitar, não, doutor Bezerra, por favor, não, leva e compra a medicação. Então, nesse caso, quer dizer, como a trajetória desse espírito, né? É isso que você está trazendo para nós, exato. Que é uma história tão bonita, né? E tão, assim, tão importante, tão cheio, um relato tão cheio de especificações. Ele fala em outro planeta, outra sociedade, né? Como é que ele vivia culturalmente lá, como foi difícil. E depois ele não tinha nem condições de reencarnar na Terra, por isso ele foi para Vênus, porque senão o que ele passou no passado espiritual delituoso dele ainda foi num mundo ainda mais primitivo. Quer dizer, olha, nós vendo, né, num relato de Bezerra de Menezes, a gente vendo uma narrativa falando de planetas primitivos, planetas de provas e expiações, em outro nível ainda que nem é o nosso. Nós também estamos em provas e expiações, mas já melhorzinhos, vamos dizer assim, não é isso? Não, assim, o que a gente tem várias deduções. O importante nesses contos, nessas histórias, nesses fatos reais, são as deduções que a gente pode tirar. A primeira grande dedução é a seguinte: nós também temos jeito, nem que dure 7.000 anos. Né? Mas o que acontece é o seguinte:
Por volta de 7.000 anos, os degredados do sistema de capelas chegaram à Terra para formar, vamos dizer, a raça terráquea atual, a raça adâmica. Os arianos vieram antes, depois hinduístas, os egípcios, que formaram, entre outras, a nação hebraica, a última raça a chegaram próximas ainda, mas foi a raça adâmica. Adão não é um nome próprio. Adão vem de Adam, é humano, é homem, homem no sentido homem, mulher, etc. Né? É homem, é essa quarta raça que está aqui que nós somos. Pois bem, a gente sempre entendeu que os vida torta mesmo da Capela, os piores, envolvidos em crimes terríveis, eles vieram para a Terra. Isso é alguma coisa que, com o relato que eu falarei quando houver tempo, e isso que nós já temos de Bezerra de Menezes, a gente tem o seguinte: os que vieram para a Terra para se redimir das quedas milenárias, segundo um soneto lindo de Augusto dos Anjos, e só quem vai entender, quem compreender isso que a gente está falando, a gente achava que eram os piores de Capela que foram degradados. Não, eles não eram, eles eram os menos piores. Os piores foram lá para Vênus. A gente já passou, entende? Os piores mesmo foram para Vênus. Aqueles que vieram para cá eram os menos piores, mas com crimes gravíssimos. E aí a outra coisa também importante é o seguinte: eles vêm em dupla missão. Uma missão de resgate, para resgatar os delitos do passado, vivendo num país muito inferior, num mundo muito inferior ao que eles viviam, mas eles vêm com a função natural, não precisa nem cobrar, de alavancar aquele mundo, aquela sociedade em que eles reencarnam, pela ciência, etc. E tal. A questão do amor é outra história. A gente sabe que o espírito se eleva nas duas áreas, do intelecto e do coração, né? Do conhecimento, da ciência e do amor. Nenhuma ave se ergue só com uma das aves. E eles avançaram muito, talvez alguma coisa que a gente note no planeta nosso atualmente. Avançaram muito em tecnologia, muito em ciência, mas muito materialismo. E nem todos esses, que eram os próceres da ciência e do conhecimento, tinham o lado do coração também avançado da piedade, da compaixão, do amor ao próximo, etc. Com o materialismo de permeio, os problemas vão acontecer. Acontece, a gente vê hoje acontecer conosco. Então, assim, e eles vieram em levas para a Terra, e é só ver a civilização egípcia, não se compreende como eles fizeram. Não eram autóctones, gente que já estava na Terra. Embora, como dizem, a Terra talvez nunca tenha sido berço das primeiras experiências humanas. As pessoas também já vieram para cá, um pouquinho humanizados, mas ainda o homem de Neandertal, os Cro-Magnos que sucederam Neandertal, mais parecido conosco. E a gente não está falando só em corpo físico, né? São corpos que viriam a permitir a encarnação de espíritos que já tiveram muito mais evoluído em outras áreas, nos órgãos de onde vieram. Todavia, mesmo aqui, só para concluir, mesmo aqui, eles se achavam, segundo Edgar Armand, o próprio Emmanuel, eles se achavam encarnados em corpos muito estranhos, quase que animalescos. Imagina como era em Vênus. É verdade. Bom, então, para a gente tentar concluir isso, porque o assunto é tão rico e tão interessante que a gente agora, só de falar dos egípcios, só de falar dos exilados de Capela, já dá vontade de fazer uma outra live, uma outra conversa, um outro papo. Mas para a gente voltar aqui um pouco para a doutora Adolfo Bezerra de Menezes, que, inclusive, nosso amigo Renato, ontem comentando comigo, me chamou a atenção, hoje, só para contextualizar mais uma vez, estamos gravando esse nosso papo de hoje no dia do aniversário de morte do doutor Adolfo Bezerra de Menezes, que foi no dia 11 de abril. E, então, eu gostaria de, nesse momento, prestar as nossas homenagens a esse espírito, agradecer muito a ele, porque eu tenho certeza que ele e toda a falange dele, que inclusive a essa falange nós devemos muito, porque a parte médica da nossa casa
também é vinculada à Falange do Dr. Bezerra de Menezes. Eu gostaria, para encerrar, pedir, eu acredito que nós tenhamos aqui, para ilustrar também a nossa conversa, tenhamos uma imagem da capa do livro, de uma das capas, de uma das edições do História de um Sonho, esse livro do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Temos uma foto, uma imagem dele novo, ainda acho que uma das fotos mais antigas, uma que ele está sozinho, de pé, que foi disponibilizada pela trineta dele há alguns anos, que inclusive está dentro desse livro. E nós vamos deixar o link de acesso para esse livro, para o PDF. Eu tenho 1 minuto. Só você vai ter, claro que vai. Nós só estamos colocando aqui para você poder concluir e se despedir. Isso. Com certeza. Ele novinho, é uma foto dele, essa que a trineta dele disponibilizou depois para o público. Bem bacana. Olha Roberto, só, rapidinho, um minutinho. Sua conclusão. Para a conclusão e para fechar o que nós estamos falando, e para que as pessoas entendam o que é o voo, né, a ascensão espiritual. Não obstante tudo isso, nessa última encarnação na Terra, onde findou em abril de 1900, quando chega no plano espiritual, ele é recebido por Celina, que é uma trabalhadora especial de Maria, mãe de Jesus, e ele, quando acorda, né, no leito, ele escuta uma algazarra, barulhos, e ele pergunta o que é aquilo. E ela fala assim, vem aqui na sacada. E quando ele olha, tinham centenas, milhares de espíritos dando vivas, e a Dr. Bezerra de Menezes. E ele pergunta, quem é essa gente? Quem são essas pessoas que estão me saudando? Ela fala assim, são alguns dentre as milhares de pessoas que você ajudou na Terra. São mães de crianças que não tinham outra alternativa e que você cuidou e curou. São famintos da carne e do espírito que você tratou. São essas pessoas que você ergueu. E Maria, mãe de Jesus, convida ele para passar a um plano na Terra, mas um plano mais elevado, para ser trabalhar diretamente com ela. E eu estou resumindo isso, né, pelo tempo. Quanto tempo? Então, ele declina de maneira muito humilde, pede a ela que, enquanto tiverem companheiros, dele inclusive, e muito provavelmente companheiros desses débitos coletivos que ele liderou na face da Terra, que ele gostaria de estar aqui. E ela ela aceita, mas com uma condição, que ele reúna 3.000 espíritos, que ele escolha 3.000 espíritos, para trabalharem dando suporte aos centros espíritas no Brasil e no mundo. E ele forma, então, essa falange de espíritos que vai falar e assinar em nome dele. Por isso, mas isso é uma outra história, essa questão da falange, que desde os 15 anos de idade que eu tentava saber mais ou menos, e aí fui compreender ao longo do tempo. Como é que era essa coisa de falange? Então, nem sempre uma psicofonia de Bezerra de Menezes, olha só, nem sempre é ele. É alguém que está absolutamente alinhado com o pensamento dele e fala em nome dele. Isso acontece, inclusive, nas esferas da Umbanda, etc. e tal, do espiritismo, enfim, essa questão da falange. Ele saiu totalmente redimido, totalmente redimido. Que história linda, que história linda. Renato, meu amigo, você gostaria de se despedir do Roberto? Mais alguma pergunta? A gente já terminou nosso tempo, né? É mais para agradecer o Roberto aí, né? E contamos com o Roberto nas próximas palestras, nos próximos bate-papos, né? Tomara que a gente consiga mesmo que tem assunto é que não falta, causo para contar que não falta, não é? Um beijo para vocês. Gente, muito obrigada, Roberto. Olha, mais uma vez, e não poderia se deixar de ser, vamos encerrar elevando mais uma vez o nosso pensamento ao Mestre Jesus, e muito em especial em agradecimento novamente a doutor Bezerra de Menezes, a irmã Zarabatana, toda a falange de trabalhadores dessa casa tão amorosa,
E, mais uma vez, obrigada, Roberto, obrigada, Renato, obrigada a todos que estiveram conosco até agora, assistindo essa nossa gravação, que Jesus possa envolver a todos em muita paz, em muita bênção, em muita luz. Muito obrigada mesmo a todos. Até a próxima, pessoal.